Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Os dias vão passando e cresce a tensão na Península da Coreia. A Coreia do Norte segue fazendo seus testes com poderosos mísseis, enquanto que Coreia do Sul e Estados Unidos fazem exercícios de guerra. Guerras e rumores de guerras. Você já ouviu esta expressão bíblica? Esse é o nosso tema de hoje. Fique aí, eu quero ter o prazer de compartilhar com você a palavra de Deus, que sempre, no meio do caos, nos traz esperança. Chegou a hora, estamos juntos mais uma vez, no ar, além dos fatos. Já quero chegar lhe oferecendo um presente muito especial, a revista Entre Família, uma produção bem recente da equipe da Escola Bíblica daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. O propósito dessa revista, toda ela baseada nos ensinos da Palavra de Deus, na Santa Bíblia, o propósito dessa revista, acredite, não é outro senão abençoar sua casa, abençoar sua família. Essa revista que a gente lhe manda é um presente oferecido pela Novo Tempo com muito carinho para você. É só entrar no blog do programa Além dos Fatos e fazer a sua solicitação, novotempo.com/além dos fatos. Ou então, você pede pelo telefone, ligando para a gente em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Em alguns dias a revista estará na sua casa, para que você possa lê-la, possa estudá-la juntamente com sua família, orando e pedindo a Deus discernimento, entendimento, e eu não tenho dúvida de que o propósito vai se cumprir e a sua casa será abençoada. E a gente sempre tem abraços para compartilhar com amigos. Vou começar aqui com a Berenice Vaz, de Engenheiro Coelho, São Paulo. Também para o Douglas Mamed, de Monte Alegre de Minas Gerais. E ainda para o Daniel Soares, de Águas Lindas de Goiás, estado de Goiás. E também para a Daiane Silva, de São José do Rio Preto, em São Paulo. E a gente abraça nossos queridos telespectadores espalhados pelo Brasil inteiro e você também que está no exterior. Outro dia eu não fiz nenhuma menção dos amigos do exterior e eu vi que alguém numa das redes sociais disse, mas e eu? E eu que estou aqui em Orlando, acho que foi Orlando ou Miami, nos Estados Unidos. Um abraço para você que está em Orlando, você que está em Miami, você que está em qualquer parte dos Estados Unidos, ou no Canadá ou no México, você que está na América Central, algum país da América do Sul, ou na Ásia, na Oceania, na África ou na Europa, qualquer lugar do mundo, ou até fora do mundo, em algum outro planeta por aí, algum ET que esteja conseguindo sintonizar Novo Tempo. Vixe, misericórdia! Onde quer que você esteja, receba nosso carinho. Você é muito especial para a gente. Muito obrigado, porque dentre tantas outras opções, você escolhe estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. E sempre convidamos você para interagir conosco pelas nossas redes sociais, seja pelo Facebook, e nós estamos agora ao vivo pelo Face, ou então pelo Instagram, e ainda através do nosso canal no YouTube. Tá bom? Inscreva-se lá para que você possa sempre receber os nossos vídeos e compartilhá-los com seus amigos. Hoje é um dia muito especial para mim, porque estou completando 30 anos de ministério pastoral. Há exatamente 30 anos tive o privilégio de me formar no curso de teologia, lá no NASP Campus de São Paulo, antigo e querido, saudoso IAE. Eu quero mandar um abraço para todos os meus colegas de formatura do dia 6 de dezembro de 1987. E aproveito para abraçar também todos os homens e mulheres de Deus, aos quais eu já tive o privilégio de pastorear em diversos lugares: Brasília, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará, Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu acho que eu mencionei pelo menos todos os estados onde já tive a oportunidade de passar.
de trabalhar, de estar, de pastorear. E é claro, atualmente a minha igreja invisível é você. Você que está em casa e que me dá o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com você. Independentemente do lugar onde você viva, no Brasil ou no exterior, independentemente de qual seja a sua denominação religiosa, ou mesmo que você não frequente nenhuma igreja, mas eu lhe agradeço de coração pelo privilégio que você me dá de alguma forma, lhe pastorear, comunicando a palavra de Deus para você aqui através da Novo Tempo. Que Deus abençoe sua vida e de todos esses filhinhos de Deus aos quais tenho tido a honra, para os quais eu tenho tido a honra de compartilhar a palavra do Senhor. O meu coração hoje está, é claro, profundamente agradecido ao meu Deus pela honra imerecida que Ele me concede de ser um pastor. E que Deus abençoe todos os meus companheiros de ministério, todos os homens e mulheres de Deus que pregam com sinceridade a palavra do Senhor, estão procurando alimentar as pessoas com alimento que vem do céu, com alimento bíblico, consistente e verdadeiro, para que homens e mulheres encontrem o caminho da salvação. Mas voltando ao assunto da Coreia, a coisa lá está feia, não é? Oh, as coisas estão se complicando. O mundo está com receio de uma grande guerra, de uma guerra nuclear. Veja a matéria que foi preparada nesse sentido. No final de semana, Pyongyang promoveu uma grande comemoração pelo lançamento do míssil. Enquanto isso, o jornal estatal norte-coreano denunciava as manobras militares de Seul e Washington. O periódico afirma que os exercícios são uma provocação total contra a Coreia do Norte. O editorial da publicação também ressalta que a ação poderia resultar em uma guerra nuclear a qualquer momento. Além disso, no sábado, o Ministério norte-coreano das Relações Exteriores acusou a Casa Branca de querer uma guerra nuclear a qualquer custo. Na semana passada, a Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico. De acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, o projétil caiu no mar do Japão, bem perto do litoral. Esse foi o primeiro míssil que Pyongyang lançou em 2 meses e meio. O último disparo foi de um projétil de médio alcance que sobrevoou o norte do Japão antes de cair no mar. Além disso, Pyongyang testou ogivas capazes de atingir parte do território americano. O país também conseguiu desenvolver uma tecnologia para reduzir armas nucleares a tamanhos que possam ser transportados por mísseis. Tudo isso faz com que a comunidade internacional endureça as sanções contra o regime. Ao todo, já foram 7 rodadas de sanções que afetaram a importação de petróleo, o setor de turismo e as remessas de moeda forte enviadas aos trabalhadores norte-coreanos que vivem no exterior. Situação complicada, hein? Na Coreia do Norte, um ditador que gosta de aparecer, que é provocador, que é inconsequente. Por outro lado, nos Estados Unidos, um presidente afoito, arrogante e que sabe a força, sabe o poder que tem à sua disposição. Eu penso que o norte-coreano está, como diz o ditado popular, está cutucando cobra com vara curta. E você me dirá, pastor, mas ele tem armas nucleares. Eu sei. Só que apesar disso, eu creio que a força americana é capaz de, em pouco tempo, exterminar completamente com a Coreia do Norte. Por isso que o mundo está preocupado, porque de fato o assunto é muito sério e é muito grave. Mas vamos à palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor a gente sempre encontra a verdade, verdade que nos traz esperança. Eu quero orar com você antes da gente abrir a Bíblia. Pai querido, corremos para Ti, Senhor, porque no Senhor nós temos paz, nós temos alegria e nós temos esperança. Ensina-nos, Senhor, pela Tua palavra a verdade, para que, seguros nas Tuas mãos, nós caminhemos com firmeza, até o glorioso dia quando todas essas realidades presentes estarão no passado. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o que Tu nos dizes. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Isso aí, guerras e rumores de guerras. Estas palavras, essa expressão
foi usada pelo Senhor Jesus Cristo no seu sermão profético, proferido por Jesus pouco antes dele ser crucificado. Você pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21. Todos esses três escritores, esses três evangelistas, eles apresentam esse maravilhoso sermão profético feito pelo Senhor Jesus Cristo. Essa expressão guerras e rumores de guerras, ela está no contexto quando Jesus fala a respeito dos sinais do fim. Ou seja, situações que ocorreriam no mundo que deveriam ser vistas por nós como indicativos da proximidade do fim, ou seja, a proximidade da manifestação grandiosa e definitiva de Deus, de uma intervenção espetacular de Deus em relação à realidade nossa nesse mundo. Quando o Senhor Jesus falou a respeito desses sinais, é importante que a gente compreenda que não há com isso o propósito de satisfazer nossa curiosidade com relação ao futuro. Claro que não. O propósito é muito mais profundo que esse. Quando Cristo apresenta os sinais do fim, a intenção também não é que a gente, por conta de termos esse conhecimento e constatarmos a informação bíblica com a realidade dos nossos dias, então nós criarmos diante disso um certo alarmismo, um certo sensacionalismo. Claro que não há esse propósito quando o Senhor apresenta os sinais do fim. Eu estou seguro de que esses sinais foram preditos por Cristo para fortalecer a nossa fé, para que nós saibamos, ao percebermos os sinais se cumprindo, de acordo com o que foi revelado há quase 2000 anos, que nós tenhamos renovado a nossa convicção de que o Deus eterno tem o controle da história nas suas mãos, para que nós tenhamos firmes a nossa certeza de que, de fato, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E eu ainda digo mais para você, eu acredito que esses sinais eles são importantes para nos motivarem quanto ao nosso preparo, a necessidade de nos prepararmos devidamente, a fim de que nós não sejamos surpreendidos pelo previsível. Que coisa, hein? Como alguém pode ser surpreendido por algo que foi predito, por algo que foi previsível? Então, o propósito de Deus com os sinais é também fazer com que o seu povo se prepare de forma devida, a fim de que nós não sejamos surpreendidos pelo previsível. Eu quero abrir a Bíblia com você no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ao sermão profético, de acordo com a narração de Mateus. Mateus, capítulo 24, leio com você os versos 37 a 39. Está escrito assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui faz referência a Noé e ao dilúvio, como sendo o dilúvio um fato real, uma catástrofe mundial, literal. Jesus diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim também será nos dias da minha manifestação gloriosa e final, quando pela segunda vez Cristo voltará a este mundo. E Jesus diz, pois assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, tudo parecia muito normal, muito natural, até o dia quando Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o surpreendeu a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por mais que aqueles homens, os antediluvianos, os contemporâneos de Noé,
por mais que aquelas pessoas tenham sido advertidas quanto à iminência do dilúvio, quanto à proximidade dessa intervenção grandiosa de Deus, por mais que eles foram advertidos, eles permaneceram indiferentes. Eles tiveram ampla oportunidade para se arrependerem, para aceitarem o plano de Deus e se salvarem, mas eles se trancaram na escuridão da incredulidade. Por conta disso, foram todos tomados de surpresa. E a advertência de Cristo é no sentido de que essa mesma indiferença dos antediluvianos, essa mesma realidade iria caracterizar grande parte da humanidade, no que diz respeito à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Noé dizia a todas as pessoas que a maldade havia chegado a tal ponto que Deus não mais iria tolerar e por conta disso viria a destruição. Porém, muitos zombaram. E é impressionante quando a gente vê esse relato bíblico, até os construtores da arca, aqueles que auxiliaram Noé no grande empreendimento de construírem a arca, até os construtores da arca também pereceram nas águas do dilúvio, porque eles construíram a arca descrendo no dilúvio. Impressionante isso, não é? Muitos certamente zombavam de Noé e diziam que o que ele pensava, o que ele pregava, o projeto que ele tinha para sobreviver, que tudo aquilo era uma grande ilusão, que tudo aquilo era uma grande tolice. Olha só aqui mesmo, capítulo 24, agora no verso 12. Está escrito assim: palavras de Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essas palavras também estão aqui no contexto do sermão profético, do sermão que anuncia os sinais do tempo do fim. Jesus diz: olhe, por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é maldade, iniquidade é pecado, iniquidade é afastamento de Deus. E pelo fato dos homens se afastarem de Deus, de os homens se aprofundarem no pecado, na iniquidade, na maldade, então Jesus disse: o amor se esfriará de quase todos. Porque a maldade, o pecado, excluem o amor, enquanto que o amor, por outro lado, exclui o pecado. O amor a Deus, o amor à palavra do Senhor, o amor à lei de Deus, aos princípios divinos. O amor, disse Jesus, por conta do pecado, iria se esfriar. E além do amor a Deus, é claro, também o amor ao semelhante. Porque na medida em que o homem se afasta de Deus, ele também se afasta do seu semelhante. E há uma profecia bíblica, uma outra profecia bíblica, essa apresentada por Pedro, o discípulo de Cristo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Pedro diz assim: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Nos últimos dias, no nosso tempo, diz Pedro, virão escarnecedores, zombadores, pessoas que seriam incrédulas e desafiadoras. E elas diriam assim: ora, onde está a promessa de sua vinda? Como que dizendo assim, bobagem, esse negócio de que Jesus volta outra vez à terra, isso tudo é tolice. As coisas que acontecem hoje já acontecem há muito tempo, tudo permanece muito normal, bobagem, tolice. Esse negócio de que estamos no tempo do fim e de que Jesus virá outra vez a essa terra. E na medida em que os escarnecedores, eles vão se aprofundando nos seus escárnios e na resistência à palavra de Deus, cumpre-se o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já havia profetizado. Olha só, abri minha Bíblia aqui em Isaías capítulo 5, verso 20, está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Tremendo isso, hein? Na medida em que o indivíduo vai resistindo à voz de Deus, vai resistindo à palavra de Deus, ele já passa com sinceridade a crer que o certo é errado e o errado é certo. Nós também estamos perdendo nossa sensibilidade. Tudo parece normal. Pensamentos, ideologias, procedimentos, atitudes,
coisas tão absurdas, muitas vezes nós as vemos hoje como sendo normais. Eu digo para você, tenha muito cuidado. Alguma coisa, algum pensamento, algum procedimento pode tornar-se comum, mas não é normal. E eu cito para você alguns desses pensamentos, algumas dessas atitudes, ideologias e condutas humanas que de tanto acontecer, por acontecer com tanta frequência em nossos dias, nós já estamos vendo como sendo normais, mas em realidade elas são comuns, porém não são normais. Exemplo, a questão da violência. Ora, violência generalizada, não é? Quando Jesus falou de guerras e rumores de guerras, como não entender que isso está se cumprindo em nossos dias? Considerando que existem simultaneamente tantos conflitos ocorrendo em nosso planeta, conflitos internacionais, guerras civis, e o que falar do terrorismo, que não está ligado apenas ao continente africano ou asiático, mas se espalha pelo mundo, alcança a Europa, alcança a América do Norte. Indivíduo que joga um carro contra pessoas, indivíduo que amarra bombas no próprio corpo, homens e mulheres fazendo isso, outros que pegam armas pesadas e abrem fogo contra multidões. Tremendo, não? E o que falar do nosso país, da realidade do nosso país, onde ocorrem dezenas de assassinatos todos os dias, não só nas periferias das grandes cidades, mas até nas cidades pequenas. Quantos roubos, quantos assaltos. O que falar do uso e do tráfico de drogas? Tráfico de drogas que cada vez se torna mais intenso. Antes a gente pensava em tráfico de drogas e fazia referência e ligação com a cidade maravilhosa, com o Rio de Janeiro. Mas a verdade é que o uso, o consumo e o tráfico de drogas hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. Aliás, pelo mundo inteiro. Tremendo, hein? Estas coisas, toda essa violência tem se tornado comum. Mas a gente não pode pensar que isso é normal. Sabe o que é normal? O normal é a preservação da vida, a valorização da vida, não só nossa, mas do nosso semelhante também. O normal é nós procurarmos socorrer, cuidar e ajudar as pessoas quando elas estão em risco de vida. Isso sim que é normal, e não essa violência generalizada que a gente acompanha. O que falar da questão da corrupção, da desonestidade? Oh, que vergonha que a gente sente dos nossos políticos, né? Claro que existem exceções, mas são raras as exceções. A maioria deles comporta-se como canalhas, como bandidos, porque se vendem facilmente. Que triste, hein? Que triste pensar em policiais que são colocados para defenderem o bem, defenderem a sociedade. Mas eles também se corrompem e muitas vezes se associam aos traficantes de drogas. Tremendo, hein? Propina, roubos, desvios de verbas, mentiras sobre mentiras. Isso é normal? Claro que isso não é normal. Isso tem se tornado comum, mas não é normal. O normal é viver com dignidade, é viver com honestidade. O normal é você ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Isso sim é normal. E o que falar da imoralidade, hein? Quanta pornografia, promiscuidade, licenciosidade, libertinagem, oh, quantas perversões sexuais. Que mundo é esse em que a gente está vivendo? Apesar de tudo isso estar se tornando comum, a gente não pode ver isso como normal. E o que falar da homossexualidade? Homem se relacionando intimamente com homem, mulher com mulher. Como dizer que isso é normal, que isso é natural? E essa miserável ideologia de gênero? Ou você deve criar o seu menino, sua menina, como se não fosse nem homem nem mulher, um ser aí indefinido, para que ele cresça e ele próprio decida o que quer ser. Ora, isto é um absurdo. Como pensar que isso é normal? Tudo isso está se tornando comum, mas não é normal. Sabe o que é normal? O normal é ter uma vida de pureza sexual. O normal é homem casar-se com mulher, mulher com homem. E nesse casamento haver
fidelidade, isso é normal. O normal é menino ser menino e menina ser menina, isto sim é normal. O que dizer dos divórcios? Relacionamentos descartáveis, né? Casamentos que não duram nada, famílias que são desfeitas. Isso é normal? Não é normal. O normal é o casamento ser vitalício. Oh, sim. Apesar das dificuldades que todo casal enfrenta, eles superam juntos as dificuldades com a bênção de Deus. Eles envelhecem juntos. Isso sim é que é normal. Existem tantos outros itens que nos parecem normais, porque têm se tornado comuns, mas eles não são normais de forma alguma. Como, por exemplo, a teoria da evolução. Oh, que triste! Que a humanidade, em sua maioria, está caminhando nessa direção, negando a existência do Criador, quando a realidade do Criador está diante dos nossos olhos. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo diz que os homens são indesculpáveis, porque diante de todas as obras da natureza, diante de toda a criação de Deus, mesmo que o homem não conheça a revelação especial de Deus, a Santa Bíblia, mesmo que o homem também não saiba nada a respeito da suprema revelação de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, só o fato de ter a revelação geral, as obras criadas e também a revelação individual, que é a atuação do Espírito Santo na mente, no coração, na consciência de cada ser humano. Paulo diz assim: por isso os homens são indesculpáveis. Eles podem não conhecer a Bíblia, eles podem não conhecer Cristo, mas diante das obras criadas, se ainda assim eles negarem a existência de Deus, eles são indesculpáveis. Eu poderia mencionar outros itens, mas eu quero terminar apenas fazendo referência a Filipenses capítulo 2, verso 15, onde Paulo diz assim para você e para mim: para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Diante de todo o quadro que nós estamos vendo, de uma geração pervertida e corrupta, Deus chama você para resplandecer como luzeiros no mundo. Deus chama você para ter uma vida inculpável e irrepreensível, para que você seja luz no meio das trevas. Que Deus te abençoe. Corramos para o Senhor e para a sua palavra, porque aí temos segurança e esperança. Vamos orar. Ó Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Eu clamo nessa hora e te peço, abençoa, Senhor, todos os teus filhinhos que estão em oração comigo. Abre, Senhor, nossa mente e nosso coração para entendermos tua palavra, para compreendermos a realidade solene dos nossos dias e que no Senhor nós encontremos consolo, esperança e segurança. Livra-nos, Senhor, das maldades do mundo e ajuda-nos a vivermos sob tua graça e para a glória do teu nome. Nós oramos em Jesus. Amém. Que Deus continue por sua bondade, guiando os seus passos, orientando os seus caminhos. Não se afaste do Senhor e da sua palavra. Porque lembre-se disso, nossa segurança está em Deus. E mantenha sempre com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço. Tchau.